nova, novo ciclo, nova fase. Tudo está mudando, tudo em movimento. E para que você saia desse ciclo, que você estava presa, você precisa entrar no movimento. E aqui começamos o movimento de cura, o movimento das mulheres bem nutridas, das mulheres que querem de fato resolver o problema, que não querem mais ficar com foco só no problema, só na doença, que agora querem agir, porque quem reclama não quer agir. Então aqui eu sinto a presença de vocês que querem ação. E vamos com tudo para nossa aula 4, consulta aula 4 de encerramento da imersão Uma Nova Mulher. Para você que não sabe o que aconteceu durante todos esses dias, nós estivemos juntas diariamente com conteúdo riquíssimo, falando sobre síndrome fúngica, candidíase e muito além do que falar do problema, da doença, é mostrar porque o ciclo se repete. E quem pegou a chave do porquê o ciclo se repete, porquê o problema volta, porque a doença se instalou ali no corpo e o negócio não estava ali saindo de você, você não estava compreendendo por que essa doença estava presente, não só na sua região íntima, porque síndrome fúngica é um conjunto de sintomas. Então, você que é nova por aqui, coloca nos comentários nova, para eu saber que você é nova. E se você já está acompanhando o conteúdo aqui, está comigo nessa imersão, nesse encerramento, coloca chave quando tocar alguma coisa, quando algo que eu falar para você fizer sentido, ou coloca uma águia, que aí eu sei que você é ou está se tornando uma bem nutrida, que você já está decidida qual caminho que você quer seguir. Então vamos lá? Então, para quem é nova aqui, como a Ayla, Vera, a Adri, síndrome fúngica é um conjunto de sintomas. E isso pode atingir qualquer parte do corpo. Muitas mulheres têm queixas de repetição de candidíase vulvovaginal, mas síndrome fúngica pode acontecer em qualquer região, da cabeça aos pés. Então, algumas mulheres terão dermatite, seborreica, caspa, outras terão muita queda de cabelo, algumas terão problemas na pele, acne fúngica, que são bolinhas pequenas, outras terão problema na boca, problemas de estufamento, de extensão abdominal, micose em qualquer parte do corpo. Então, para você que é nova por aqui, nos stories, eu coloquei a sequência de tudo que aconteceu na imersão. E, gente, eu fiquei até sem fôlego, olhando quanto conteúdo a gente se aprofundou, quanta coisa nós vimos juntas, quantas chaves foram viradas aí do outro lado para você que começou a acompanhar o conteúdo há pouco menos aí de 2 meses. Então, tudo isso que faz com que o corpo da mulher, do homem também, mas aqui o nosso conteúdo é sobre mulher, né, sobre o feminino. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Síndrome fúngica pode acontecer com qualquer ser humano. E tudo isso que acontece no nosso feminino, que fica se repetindo, agora é o momento de dar start para esse novo ciclo. E é esse o objetivo do conteúdo aqui de hoje. Antes de entrar nos detalhes sobre as fases do método, as fases do ciclo, você que tem dúvidas sobre qual fase você deve passar para eliminar a candidíase e a síndrome fúngica, hoje você terá todas as suas dúvidas esclarecidas. Porque quem começa um tratamento e não sabe qual fase está, não sabe por que está aplicando o processo terapêutico, não sabe ou se está no meio, se está no final, se está no começo, está no caminho errado. Pega essa chave. Se você agora está fazendo algum tratamento e você não sabe em qual fase do tratamento você está, você já está num caminho que bem arrisco dizer que você não vai ter a solução que deseja. Você precisa saber qual fase você está, tá certo? Segundo, existem casos de candidíase que são diferentes. Candidíase de repetição, que é a crônica, a sistêmica e a aguda. São perfis diferentes. E a mulher que tem um quadro, por exemplo, há muitos anos, dificilmente ela tem só uma candidíase vulvovaginal. E não necessariamente você, para viver a síndrome fúngica, você precisa ter candidíase vulvovaginal. Você que é nova por aqui, é importante que você saiba disso. Muitas mulheres dão um relato de cura falando de candidíase, mas muitas outras falam de outros sintomas.
Não necessariamente você estará vivendo uma candidíase vulvovaginal para estar vivendo a síndrome fúngica. Mas muitas das mulheres acabam tratando o quadro fúngico só quando está vivendo a candidíase vulvovaginal. Quando é micose, quando é dermatite, quando é qualquer it, quando é qualquer problema de pele, isso fica para depois, ela acaba não se priorizando. E quando mexe com o feminino, com a libido, com a sexualidade, aí a mulher costuma agir. Então, se você ainda não chegou nesse pico da doença, nessa bola de neve, eu te convido a agir porque o negócio vai acontecer. Tá? Uma hora ou outra a bolha vai estourar. E o órgão de choque pode ser a região íntima. Cada pessoa tem um órgão de choque diferente. O meu, por exemplo, foi as mãos. Eu tive desidrose, dermatite associado com micose. Tá? Então, cada pessoa tem um gatilho diferente, uma parte do corpo que dói mais, que estoura mais quando os sintomas se acumulam, tá certo? Então, as 4 fases do método são divididas para exatamente você não se perder no processo. Então, você que está aqui e está decidida a se tratar, saiba que dentro de um passo a passo, quando você entra numa fase de regeneração, de reconstrução do seu corpo, você também está numa fase de eliminação. Então, a regeneração acontece junto com a eliminação. E é isso que eu vou explicar aqui hoje para vocês. As 130 pessoas que estão aqui nesse momento, que eu sei que vai chegar mais gente, vocês todas aplicaram os testes? Colocaram ponto de partida do tratamento de vocês? Sabe qual é a sua pontuação? Porque isso é importante para você mensurar resultado. Se você não sabia que estava vivendo uma síndrome fúngica e agora sabe, isso é extremamente valioso. Porque se você não sabe que você está vivendo uma síndrome fúngica, certamente você estava tratando só o local. Você estava tratando só uma parte do corpo e isso é errado. Enquanto não se trata o tubo digestivo, o problema volta. E a mulher começa a ficar irritada, começa a ficar fragilizada, buscando tratamentos, indo em vários consultórios, buscando consulta. Eu já vou responder aqui as dúvidas de vocês, tá? Quem tem dúvida, pode mandar aqui nos comentários, que eu vou responder, tá certo? Tô dando um giro 360 sobre a parte terapêutica, porque quanto mais você compreender o processo, mais fácil fica para você aplicar. Porque quando você não entende o que você está fazendo, você fica, né? É como se você tivesse uma agitação mental, uma neblina mental. E o processo não tem que ser agitado. O processo precisa ser sustentável e leve para você colher frutos, tá certo? Então, essas 2 fases, elas acontecem juntas, a fase de regeneração e eliminação. E quando você entra, você já entra nessas 2 fases juntas. Então, independente do sintoma que você tem, da sua principal dor hoje, qual a parte do corpo que mais te incomoda, você já começa o seu processo imediatamente nessas 2 fases. Então, mulheres maravilhosas, sobre o passo a passo do método, como eu disse, quando vocês ingressarem no método, essas 2 fases, vocês já estarão lá dentro, imersas, sentindo o movimento de cura da fase de regeneração e eliminação. E depois, mais pra frente, vem a fase de reconstrução e a fase de manutenção, que são 2 fases na sequência. Elas não são aplicadas juntas, tá? Então, são 2 fases. Primeira, que são os primeiros 15 dias, e depois as outras 2 fases, que é onde você reconstrói. O que é a reconstrução do corpo? Regeneração é porque você está no processo de adoecimento. Então, esse processo de adoecimento impacta as suas células de defesa. Vocês já escutaram muitos conteúdos falando assim, origem é emocional, é tudo sentimental, são as emoções. E, na verdade, não existe isso de ser o físico ser separado da emoção. O físico está associado com a emoção. Então, a reconstrução e a regeneração do corpo não depende só do seu estado de energia, de felicidade. Depende daquilo que você nutre, que você coloca dentro do seu corpo para você criar uma defesa. Senão eu fico, eu tô ótima, não sei o que lá, tô com a energia, né? Eu estou com o meu feminino restabelecido. Tá, mas cadê os nutrientes? Pegaram a chave? Então, se fica só trabalhando na mente isolada do físico, se eu não consigo integrar esses 2 pilares,
o tratamento não vai. Você não tem célula de defesa que funcione. E as células de quem está vivendo a síndrome fúngica, a candidíase ou qualquer sintoma da síndrome fúngica, a célula, vocês não precisam decorar nomes, tá? Célula T de defesa em NK, o negócio tá mal. Tá faltando matéria-prima. O que é essa matéria-prima? É como se fosse a construção de um prédio, do seu apartamento, da sua casa. Se você não entrega aquilo que o pedreiro precisa, que o arquiteto precisa, que a decoradora precisa, não vai acontecer uma beleza ali, uma construção no seu imóvel. E no seu corpo é a mesma coisa. Então a Ayla escreveu aqui: eu treino e não queria perder peso. Tem como fazer o método de manter o peso? É exatamente isso que eu acabei de explicar. É importante agora que vocês estão no nível mais avançado. Quem é nova por aqui vai avançar. Pode ficar tranquila que é fácil de você compreender quando você está com foco naquilo que você quer resolver. Quando você está no treino, na academia, você só mantém a sua massa magra, porque o peso que você quer manter se chama massa magra. Porque ninguém quer manter gordura. Porque ninguém quer ficar o quê? Balangandando, né? Ninguém quer ficar com o negócio ali sobrando gordura. Todas nós queremos ter um caminho do meio de acordo com o biotipo de cada uma que está aqui. Então, para você ter a construção da sua massa magra, assim como a construção da sua defesa para impedir o crescimento de fungos, você precisa do quê, mulher? Nutrição. Não é alimentação, é nutrição. Por isso que é terapia nutricional antifúngica. Então, você consegue manter o seu peso, manter massa magra, e vou mais além, ganhar massa magra na fase de reconstrução e na fase de manutenção, que são as duas fases seguidas, depois que você sai da fase de eliminação, quando você tem nutrição. Agora, a mulher que acredita que aquilo que ela está fazendo é suficiente para toda a vida, para todos os meses, todos os anos, para ela ganhar massa magra e proteger as células de defesa, tá muito enganada, porque não é assim que funciona no corpo. É ciclos. Pegar a chave? São ciclos. Então, o ciclo acontece para você eliminar a candidíase e a síndrome fúngica, o ciclo de ganhar massa muscular. E se aquilo que você faz de alimentação, que eu tenho um estilo de vida saudável, eu não preciso de uma terapia nutricional, porque eu sei que tomate é saudável, brócolis é saudável, eu sei dos alimentos que são saudáveis. Sim, até uma criança que é educada, pequenininha, de 5 anos, ela sabe o que é alimento saudável. Mas terapeuticamente, você pegar a nutrição e aplicar para um objetivo específico, isso é um outro degrau. A informação, mulheres, está disponível na internet, mas o passo a passo, as fases, não estão. Pegaram a chave? Todo o conteúdo para você entender se você está vivendo um problema ou não está disponível. Mas dificilmente você vai encontrar, não tem, claro, o processo terapêutico completo. Porque quando você vai buscar uma informação de candidíase, você vai achar, corta isso, isso aqui é bom, inclui essa pomada aqui, faz esse banho de assento ali. Mas isso não trata, de fato, aquilo que você precisa regenerar e reconstruir e eliminar o bendito biofilme de fungos, que foi instalado aí no seu corpo há algum tempo ou anos, tá certo? Então, entender esse processo terapêutico, essa virada de chave, faz com que você compreenda por que não deu certo até agora, tá? Então, não deu certo até agora porque faltou o material, igual faltou material para a obra, para construção ali daquele prédio, daquele apartamento, alguma coisa que, o cara que estava lá construindo, tá faltando isso, e agora, como faz? Então, se você tem sinais e sintomas, é porque faltou alguma coisa, está faltando. E o lado bom e maravilhoso de tudo isso é que tem solução. Eu estou falando para você, se ninguém até agora falou para você que tem solução, eu estou aqui confirmando para você que tem. Tem solução. E é por isso que todos os dias eu estou colocando 2 relatos de cura por dia, às vezes mais, às vezes menos,
para que você escute a história de outras mulheres, sinta a energia daquela mulher que estava vivendo algo parecido com o seu e resolveu. Tem solução. Tá? Pegaram aí mais chaves? A Costa que perguntou: quem tem intolerância à lactose, glúten, funciona? Funciona, tá? Independente do diagnóstico que você tenha nutricional, funciona, porque qual é o objetivo do método? O objetivo, o que eu propus, é eliminar candidíase e síndrome fúngica. Tá? Então, funciona. Independente se você tem o diagnóstico de qualquer outra alergia, independente se você é vegetariana, independente se você é vegana, porque fica parecendo, às vezes, se você tem alguma escolha alimentar diferente, fica parecendo que você precisa de uma nutrição de outro mundo, mas não existe outro mundo, gente. Os alimentos que tem no mundo são esses, são iguais, independente da sua escolha. Se você é vegetariana, se é vegana, se come carne ou se você tem intolerâncias. E você vai aprender o processo. Aprender. Você não vai ficar mais amarrada em pegar uma folha de papel engessada no seu e-mail e falar: eu tenho que seguir isso aqui, 2 colheres de sopa desse alimento aqui, que eu não sei nem para que serve para o meu corpo. Você vai aprender os alimentos, para que serve e como combinar esses alimentos. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer estado do Brasil, independente da sua renda, você consegue aplicar e fazer. E quem tem vergonha de falar dos seus problemas, igual a Giovana falou aqui, você não precisa expor o que você está vivendo se você não se sente à vontade. Com o tempo, quando você convive com outras pessoas, você tende a se abrir, se sentir mais confortável. Dentro do método, vocês terão um clube. Então, as 50 primeiras ficarão num clube reservado. Nós temos um outro clube, tá? Nós temos 2 clubes. Deixa eu contar aqui pra vocês alguns segredos das bem-nutridas. Temos um clube que são das veteranas, das mais antigas do método, digamos assim, que já passaram por várias fases, já estão num nível muito avançado. Então, quando vocês entrarem em contato com elas, vocês vão ver elas falando muito relatos de cura. Vocês vão falar assim: meu Deus, quanta gente já tendo resultado e tudo mais. Porque elas já estão no processo delas há algum tempo, porque elas podem ficar ali nesse outro clube por 1 ano, tá? E vocês serão as novas. E as novas as 50 primeiras ficarão nesse primeiro clube, tá? Que aí vocês vão conversar entre vocês. Se vocês quiserem trocar, não é obrigado falar nada, tá, gente? Mas é importante que você tenha esse acolhimento, sinta essa energia do feminino de outras pessoas, de outras mulheres que estão vivendo o mesmo que você. Porque aqui nesse Instagram, todo mundo que me segue é com esse objetivo. Dificilmente alguém tá me seguindo aqui porque não tem alguma coisa. Alguma coisa a pessoa tem. E tá tudo bem, porque nós somos seres humanos. Todo mundo já desenvolveu algum problema fúngico na vida. Todo mundo. Eu arrisco dizer que a pessoa, às vezes, desenvolveu, nem sabia que estava vivendo problema fúngico. Às vezes, está vivendo problema fúngico e ainda não sabe. Inclusive, manda esse conteúdo aqui para alguma pessoa que você sabe que precisa receber a nutrição na vida dela. Que ela precisa receber o conteúdo nutricional. Que ela precisa compreender os sinais e sintomas. Aquela pessoa que você sabe que tem problema nas unhas, no problema no couro cabeludo, então vê lá a caspa no cabelo. Tem algum problema na boca. Tem algum problema no tubo digestivo, você vê que a pessoa tem muita gordura na região da barriga, tem estofamento, fala disso pra você. Micose na unha. Compartilha, manda aqui, ó, pra essa pessoa, porque a gente vai conversar mais sobre isso. E eu vou trazer também hoje aqui bem nutridas, entrarão 2 bem nutridas para contar como que foi o processo de evolução delas. Porque quando você escuta a história de uma outra bem nutrida, isso mexe com você, porque você se identifica. Quando eu conto a minha história para vocês
Vocês, olha, ela já viveu isso, ela já sentiu isso. Nem todo mundo aqui teve desidrose, mas tem algumas pessoas que já tiveram desidrose e falam, nossa, como eu nunca tinha ouvido falar que desidrose tem a ver com alimentação, tudo emocional. Tudo é causado pela emoção isoladamente, né? A pessoa escuta, isso aí é estresse, é emoção. É estresse e emoção, é estresse e emoção. Como se a emoção... Você conhece alguma pessoa que é estressada e se alimenta super bem, tem um estilo de vida legal, aplica uma terapia nutricional? Essa pessoa não tá dando bola pra ela, pro corpo dela. Porque o físico tá relacionado ao emocional. Então convida aí, manda na setinha aqui, vamos trazer gente pra esse conteúdo, pra gente se aprofundar e pra que essa pessoa conheça esse outro lado. Porque quanto tempo vocês demoraram pra chegar até aqui? Quanto tempo? Estamos na turma 18 do método. Não é a primeira. 18. E claro, se eu fizesse muitos memes, muitas coisas, talvez o conteúdo chegasse mais rápido em vocês. Mas confesso que eu sou falha em fazer essas coisas que viralizam. Então, se você me ajudar a compartilhar esse conteúdo, você ajuda outras pessoas e na vida tudo é troca. Então você faz essa troca de energia ajudando outras pessoas, assim como a gente faz trabalho social. Né? Porque, claro, a maioria das pessoas que entram em contato aqui com esse conteúdo é um conteúdo de saúde pública. Saúde pública. Né? Porque a maioria não conhece isso, né? Conhece que eu tô com uma doença, eu vou lá e tomo remédio. É isso que a maioria das pessoas acabam fazendo e conhecendo, tá certo? Dentro do método, em relação a plano alimentar, mulheres, é importante que vocês compreendam que vocês aprenderão a adaptar e organizar a alimentação de vocês. Tem plano alimentar. Então, Sheila, tem plano alimentar? Tem. Só que tem aprendizado, porque vocês são mulheres inteligentes. Então, vocês vão aprender a montar o plano alimentar quando vocês estiverem, por exemplo, num hotel. Um exemplo? Ah, Sheila, não posso comer de tudo no hotel? Pode. Mas se você quiser adaptar ali no hotel, você vai falar assim, eu sei qual alimento aqui é antifúngico. Eu sei qual alimento vai proteger o meu fígado se eu for tomar alguma coisa, se eu for tomar uns drinks. Eu sei o que eu tenho que fazer aqui para limpar o meu corpo em alguma situação que eu estou pegando pesado com ele. Então, você aprende a adaptar em qualquer lugar que você vive, tá? Então, você não fica amarrada a uma situação, amarrada a não é um curso, é uma metodologia, é um método, é um processo, um passo a passo que você aprende para a vida toda. Você vai ensinar isso para os seus filhos. Você tem noção disso? Filhos, sobrinhos, as pessoas que você ama, que você quer que essas pessoas tenham saúde. Você vai passar essa informação adiante. Você não recebeu, mas agora você está recebendo. E aí você vai passar isso daqui adiante. Assim como eu estou passando para vocês e que eu recebi de forma picada, né? Foram 12 anos estudando, indo atrás de conteúdos para compreender de fato o porquê certas estratégias não davam certo. E por que ao invés de estar mais saudável, eu estava mais doente? Como pode uma nutricionista estar doente o tempo todo? Não fazia sentido. Né? E aí eu fui estudar, me aprofundar nisso. Peraí que eu perdi aqui os comentários de vocês. Bom, vou começar de baixo para cima. Quem mandou alguma mensagem e eu não li até agora, copie e manda aqui de novo que eu vou respondendo, tá bom? É porque eu vou falando, conforme eu vou falando, vai subindo os comentários de vocês. E eu vou entrando no flow aqui da conversa e vou perdendo aqui os comentários, tá certo? Então, só pra gente recapitular em relação ao método e tudo que aconteceu aqui. As 3 aulas que vocês receberam, que estão disponíveis ainda até no link dos stories, é para você ter o seu ponto de partida, os detalhes do seu tratamento inicial, da sua fase inicial de tratamento. É o seu diagnóstico nutricional. A partir disso, você identifica se a sua alimentação, mesmo que saudável, porque muitas vezes você já sabe o que é alimento saudável, porque você já passou com um médico, com um nutricionista, com um nutrólogo, enfim. Como eu disse, você conhece os alimentos saudáveis, mas isso não está compatível para o processo antifúngico, para a terapia nutricional antifúngica. Então lá eu ensinei algumas manobras que você já identifica que a digestibilidade disso, o que é digestibilidade? É quanto o seu corpo consegue absorver.
Então, essa digestão, essa absorção fica impactada muitas vezes pela combinação, pela mistura de alguns alimentos, mesmo que saudáveis. Sabe aquelas saladas maravilhosas que às vezes a gente vai comer fora, assim, e tem lá umas preparações super lindas. Você fala assim, eu vou comer isso porque eu sei que isso aqui é saudável, né, e tudo mais. Quando você está vivendo um quadro de síndrome fúngica, às vezes esses 6, 7 ingredientes que tem ali naquela preparação, você não consegue absorver todos aqueles ingredientes, porque você está vivendo a síndrome fúngica. Você está numa fase de biofilme de fungos. E esse biofilme de fungos, ele vai aqui, ó, tubo digestivo. Tubo digestivo, tá certo? Então vai até o final dos intestinos, no ânus. E isso é bem pertinho da vagina. Então tem translocação de bichinhos pelo todo o nosso corpo. E o nosso corpo do lado de fora é fungo puro, gente. Fungo e bactérias e vírus, a gente só não vê. Mas é isso aqui que tem no nosso corpo, tá certo? E quando aquelas células de defesa que eu contei pra vocês aqui no início estão fragilizadas, falta a matéria-prima pra ter a defesa. O que é a defesa? Quando você faz o hemograma lá, o hemograma representa a defesa do seu corpo. Só que a maioria da leitura dos hemogramas é basicamente, tá tudo normal. Você tá capenga, mas tá tudo normal aqui no seu hemograma. Só que não tá, porque você tá cheio de sinais e sintomas. Você nem precisa do hemograma para saber os seus sinais e sintomas. Então você não precisa olhar todas as categorias das células, que tem várias lá quando você pega o hemograma, para sentir que o seu corpo não está funcionando bem. Porque o corpo fala. Esse livro é antigo, hein? O corpo fala. O corpo fala. O corpo mostra sinais. Então, se você vê a pele de uma pessoa, se a minha pele aqui tivesse cheia de acne, isso representa que meu tubo digestivo está doente. E eu já fui choquito, tá? Então, se a minha pele tem micose, representa que meu tubo digestivo está doente. Se as minhas unhas têm micose, eu posso estar ali com o corpo lindão. Tubo digestivo está doente, não tá lindão por dentro. Pegaram a chave? Se eu tô sem energia, sem libido, libido é energia vital. Estou com o tubo digestivo doente. Ué, mas o que tem a ver? Neurotransmissores. Neurotransmissores. Dopamina, serotonina, ocitocina. A gente precisa do tubo digestivo funcionando legal para a comunicação com o cérebro ser legal também. E a base do cérebro, mulheres, é nutrição. Então, aquilo que a gente sente, que a gente reage, é derivado da nutrição. Por isso que mulher grávida, por exemplo, tem que tomar DHA. Ah, mas por que só a mulher grávida tem que tomar DHA? DHA tem nos peixes, tá? Por exemplo, tem na sardinha. Então, por que a mulher grávida tem que comer sardinha? Só a criança precisa ficar com a mente funcionando adequadamente, ter aprendizado? Não, o adulto também precisa. O adulto também. E aí a mulher começa a definhar. O que é definhar? Começa a ficar cansada, sem energia, sem libido, começa a ganhar peso, começa a ficar com a pele cheia de acne, de micose, dermatite, fica com todas as ites possíveis e fala, isso daí é genético, isso aí é só emocional, é uma característica do seu biotipo. Não! Isso é derivado daquilo que está acontecendo no seu prato, que o teu corpo não está conseguindo absorver, digerir. E não é sofrido, mulheres. Terapia nutricional não tem que ser sofrida, não é difícil, é simples. Mas é importante que seja compreendido que você precisa da terapia nutricional. Qualquer momento da sua vida que você for usar antibiótico, corticoide, antifúngico, o certo era o profissional que prescreveu isso a você falar, olha, veja a sua alimentação. Aplique algo associado com essa medicação. Se é de extrema importância para livrar o seu corpo da morte, usar essa medicação, associado a isso, precisa da nutrição, da terapia nutricional antifúngica. Uma mulher que toma corticoide, hoje eu encontrei uma amiga aqui, que mora no mesmo prédio que eu, e ela estava tomando corticoide, a gente se encontrou na academia. E ela é super, assim, perfil, estilo de vida saudável e tudo mais, só que perfil, né, gente? Vive doente. Você olha de fora, parece,
mas ela vive doente, vive tomando corticoide, vive cansada. E eu falei pra ela, eu falei, olha, você tá precisando, talvez, rever a sua alimentação, aplicar algo terapêutico aí, porque você está adoecendo muito. Ela perguntou a minha opinião, tá? Quando a pessoa não pergunta, eu não falo, né? Porque não tinha nada a ver aqui o encontro, né? A gente estava fazendo exercício juntas, mas ela me perguntou a opinião e aí eu dou a minha opinião quando perguntam. E consulta é isso. Muitas de vocês falam assim, Sheila, eu quero uma consulta. Consulta é você saber a minha opinião em relação ao seu caso. Consulta não é o tratamento completo. Olha, pega essa chave. Quando vocês marcam, por exemplo, marcaram uma consulta com um nutricionista ou com um médico, vocês foram receber uma fatia. E essa fatia pode ser te falar o que você tem que fazer inicialmente. Olha, você está vivendo a síndrome fúngica. Olha, aqui o seu diagnóstico nutricional. Pegaram a chave? Mas não é o tratamento completo. Para você receber um tratamento completo, igual você aprende no método, que em menos de 3 meses você já está sabendo tudo que você tem que saber. Nossa, Sheila, eu vou demorar 3 meses. Não, é que cada um tem o seu tempo para assistir, né? Tem gente que assiste em 1 semana, tem gente que demora 3 meses, vai no seu tempo. Você demoraria 1 ano para receber o conteúdo, passando em fatias de tratamento, tá? Então, consulta, mulheres, é para você ter uma sessão de perguntas e respostas com o profissional para saber a opinião daquele profissional sobre algo específico que você quer compreender. Igual vocês me perguntam aqui as coisas, por exemplo, a Nanda mandou, tenho gastrite, refluxo e esofagite. Eu falo aqui pra Nanda, você tá com a tua alimentação ruim. Aqui, ó, o seu esfíncter não tá funcionando. Se tem gordura abdominal, vamos eliminar essa gordura abdominal. Eu arrisco dizer que tem um quadro fúngico associado. Aplica os testes. Então, isso é eu dar a minha opinião sobre uma situação, tá certo? Então, mulheres maravilhosas, eu quero convidar... Deixa eu ver se a Bem Nutrida tá aqui. Não sei se ela tá aqui. Me manda um oi nos comentários. Pra eu saber que você está aqui. Deixa eu ver aqui. Por que eu quero chamar uma Bem Nutrida pra falar aqui com vocês? Pra dar aquela motivação. O que é a motivação? É um motivo para a ação, mas muito além disso, é você se sentir energizada com a história da outra pessoa. Tá? Então é essa proposta aqui de eu sempre colocar alguma Bem Nutrida para contar uma história de cura que pouquíssimas falam, né? Eu já peguei alguns comentários assim, maldosos de algumas mulheres. Eu não quero escutar. São poucas, a minoria. Não quero escutar a história da outra colega. E aí eu arrisco dizer que essa mulher é a que não tem resultado e vai passar mais 1 ano, vai entrar em 2023 sem resultado. Tá? Então, é importante celebrar. Gente, vocês estão perguntando sobre o suporte. O suporte não trabalha de final de semana, tá, gente? O suporte daqui da equipe, amanhã é que a gente começa com tudo, porque é segunda-feira, mas de final de semana, se vocês mandaram alguma mensagem de final de semana, não tem resposta mesmo, tá? Sobre o método, o passo a passo do método, tem um link aqui no perfil que depois eu vou explicar aqui, vou falar com a Bem Nutrida. Thaís, se você tá on, me manda um oi aqui nos comentários para eu te adicionar aqui na live. Eu vou passar parte por parte do método para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Vocês não vão ficar com dúvidas. E quem sente assim, ai, Sheila, mas eu não sei se é um investimento para mim agora esse valor vai impactar nas minhas finanças. Analisa a sua casa, a sua vida atual. Analisa, por exemplo, a compra de uma televisão que você fez. Por que eu estou fazendo essa analogia com uma televisão? Porque se você deu um jeito para comprar uma televisão, que é um entretenimento, por que você não dá um jeito para cuidar de você? Por que você não gosta de você? Por que você não gosta do seu corpo? E você prefere uma televisão? Analisa as escolhas. Analisa muitas vezes o investimento. Tem uma colega da minha mãe, mulheres, que ela tem sofá super lindo na casa dela, tem cortinas das mais caras, sabe? Então, investe horrores na casa e ela
tem todos os problemas de saúde possíveis e não investe R$ 1 na alimentação dela, não investe R$ 1 na nutrição para regenerar, ela tem psoríase, ela tem problema nas articulações, que é consequência da alimentação, ela tem gordura na região abdominal, a filha dela tem diabetes do tipo 1, que também é um quadro autoimune, consequência de uma alimentação. Quem fez o teste do diagnóstico nutricional sabe do que eu estou falando. Então, a filha ter desenvolvido o quadro de diabetes do tipo 1, que é uma doença autoimune, é consequência de gatilhos acionados. E que a mãe prefere gastar com a cortina, prefere gastar com o sofá, com as panelas caríssimas, com tudo. Ela tem condições de investir na nutrição dela, mas ela decidiu que não. E você que tem uma televisão em casa e decidiu pela televisão e não decidiu por cuidar de você, isso é uma escolha que você está fazendo em relação à sua saúde. Para refletir sobre isso. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, Thaís maravilhosa. Vamos lá. Convidar uma bem estar aqui com vocês e a gente já dá sequência para eu explicar todos os detalhes do método para vocês, tá bom? Eu vou desativar os comentários, aí eu já aciono aqui novamente. Ai, Thaís, caiu você. Cadê você? Manda a solicitação aqui para mim. Vou colocar aqui a Thaís de novo. Oi, Thaís. Oi, você está me vendo bem? Tô. Tô. Mulheres, eu vou desativar aqui os comentários. Perla, a gente já conversa. Tá bem. Todas aqui, eu vou desativar e eu já tiro as dúvidas de vocês, tá? Vamos pegar energia, impulsionamento aqui da Thaís, maravilhosa, que decidiu doar aqui o tempo dela, tempo é vida, decidiu entrar aqui para compartilhar um pouco do caminho dela, por que ela decidiu entrar no método, como ela está se sentindo, para transferir essa energia para vocês. Obrigada, Thaís, pelo seu tempo é vida, obrigada por estar aqui. Fiz até uma make para compartilhar esse evento. Tá linda, maravilhosa. Ai, Thaís, muito obrigada, viu? E sinta-se como se a gente estivesse conversando aí na sala da sua casa, à vontade. Sinta-se à vontade para compartilhar os detalhes daquilo que você se sentir de fato confortável em falar. E para a gente começar, quando que você sentiu que alguma coisa não estava legal? Que você, opa, esse caminho aqui não está dando certo, deixa eu olhar um outro caminho. Sheila, vou te dizer que eu demorei. Demorei para virar essa chave, sabe? Eu achava e ficava criando umas respostinhas assim, sabe? De que nem renite. Acho que não tinha um dia na minha vida que eu não espirrava. Sabe? Assim, para mim já era tão normal espirrar que tipo assim, é um espirro. As casquinhas na cabeça, é por conta da progressiva. Sabe? A candidíase, é porque eu comecei minha vida sexual. Então fui criando umas respostinhas que eu acabava que eu acreditava naquilo. Entende? Não era assim nem que eu achava que era uma coisa absurda. Não, isso é por isso é por isso. Que nem até o problema do meu pé, assim, eu achava por conta que eu suava demais e trabalhava com calçado fechado muitas horas do meu dia. É porque meu pé soa e daí gera isso. Sabe? Então eu criei umas respostinhas pra mim que tava cômodo, sabe? Eu acabei me convencendo daquilo. Entendo perfeitamente. E como foi o seu despertar de olhar para outras soluções? O que te moveu? Você lembra o que aconteceu? Alguma situação? Foi no relacionamento? Foi com você mesma? Ambos, assim, porque chega uma hora que a gente vai pesquisando, né? Tipo assim,
Que nem candidíase. Acaba que tu pesquisa tanto que chega uma hora que vem pra ti, assim, algum tipo de solução. Que nem eu vi, eu até achei muito curioso quando tu falou que alguém disse, eu até te mandei o vídeo, que alguém disse que vão inventar agora uma vacina. Eu te mandei o link da pessoa, de uma das pessoas que falou no TikTok. Então acaba que tu vai procurando, sabe? Aquilo fica aparecendo pra ti, né? Isso dos pés e da cabeça nunca apareceu, mas da candidíase já. Então, assim, acaba que vai aparecendo. E quando eu te encontrei, foi onde me despertou, assim. Deu, nossa, mas é muito parecido com o que eu sinto. Já tinha aparecido outros vídeos pra mim. Mas onde eu mais me enquadrei, assim, foi num dos teus vídeos, assim. Deu, cara, eu acho que é aqui. E Thaís, como que você se sentia, falando em emoções mesmo, nessa a sensação que você tinha da sua busca e não resolver o problema? O que que você sentia? É tão triste a gente dizer isso, sabe, Sheila, que parece que fica normal. Sabe, que nem eu te falei assim, espirrar a vida inteira, tá, porque eu moro no sul, daí essa troca de temperatura, espirrar é normal. Ah, o pé também é normal, então acabava que tu só lidava com aquilo. Sabe, assim, claro que tinha situações assim que eram mais tristes, que nem essa situação do meu pé, eu tive que colocar testado no trabalho por conta de eu não poder usar calçado fechado, né? Então, pra mim, foi o que mais frustrou, assim, nesse caso. Já a candidíase, assim, era uma coisa que é difícil de tu expor, Uhum, né? Tu fala assim, ai, candidíase, fulano tá com doença sexualmente transmissível. Tu não sai falando pra todo mundo, que nem ali o pé é uma coisa que tu até fala. uhum. Mas tu demora um pouquinho, assim, pra associar que tu tá doente de fato. Tu acha que não. É que nem eu te falei, eu como tinha várias coisas, tu achava que era só mais uma, né? Então eu demorei pra associar isso, assim, em estar doente. Hoje, como eu vejo que eu consegui me curar de tanta coisa, eu via, gente, como que eu não associei que eu tava doente? Porque eu acho que eu criava respostinhas, né? Então, pra mim era mais fácil de lidar com isso, não sei. E como foi o movimento, Thaís, para você entrar no método e tomar sua decisão? Porque, claro, eu lembro de você nas lives, porque mulheres que estão aqui, eu vou decorando as fotinhos e a conversa de vocês, vocês que falam mais, que eu sei que tem algumas que são mais tímidas, né? Mas eu vou decorando o movimento de vocês. E eu lembro da Thaís em várias lives, ela comentava e tudo mais. E claro que você teve o seu sentir, né? O seu movimento de falar assim, não, deixa eu ir por esse caminho aqui. E teve alguma coisa que te fez alguma coisa específica que falou assim, não, agora eu vou tomar a decisão por esse caminho? Eu pensei assim, eu vou tentar. Sabe? Tipo assim, quando tu já tá tão. Tu assiste tanto videozinho, tanto. Eu pensei, confesso que não tava desacreditada, né? Mas eu pensei, eu vou tentar, vou olhar aqui mais um pouco, né? Mais um outro conteúdo, aquela coisa assim, sabe? E quando tu Uhum. me chamou, eu fiquei, tipo, eu achava, vou confessar, tá? Eu achava assim, essas gurias que chamam aí, as pessoas pagam elas, né? Em outras lives, elas são pagas. Quando tu me chamou, guria, eu fiquei tão nervosa. No dia que tu me chamou, que parece que foi ontem, que eu fiquei tão nervosa, assim, gente, isso é real? Elas chamam mesmo, sabe? Eu pensei, elas, quer ver, elas pagam lá uns 50 pilas, as gurias vão lá, dão umas laranjas, sabe? Elas vão lá e dão um depoimento e quando foi comigo, meu Deus, o que eu vou falar agora? Nossa, é muito bom você expor isso. Deixa eu explicar para as mulheres que estão aqui o que que aconteceu com a Thaís. Na imersão, sem ser essa imersão que vocês estão participando numa anterior, eu convidava pessoas que estavam assim na live, que eu não sabia quem eram, e eu falava assim: bom, quem quer fazer uma pergunta para mim? Aqui é uma consulta. Você quer fazer uma pergunta para mim? Você entra aqui na live e faz uma pergunta para mim. Então, isso aconteceu na imersão anterior. Essa imersão eu não fiz. Mas eu tô pensando até em fazer numa próxima, aí se acontecer de eu fazer de novo. E aí a Thaís estava comentando, né? E aí ela comentou e aí eu chamei a Thaís. E ela estava achando que as pessoas que eu chamava para entrar na live eram pessoas que eram, né? Não, mas eram pessoas assim como você que está assistindo aqui. Você fala assim, ó, entra aqui na live para falar alguma coisa. E muito curioso você compartilhar isso, porque na minha cabeça jamais eu imaginaria que alguém imagina que as pessoas não são reais. Eu pensava. Que, tanto é que aquele dia eu tava na minha cama de roupão. Eu, vou assistir porque era um conteúdo que me chamava atenção, mas nunca pensava pela minha cabeça que tu ia me chamar. Né? Eu tava ali assistindo, assim. Quando tu me chamou, eu, eita, vou dar uma ajeitada.
E Thaís, como que você está? Como você está se sentindo agora? O que que você sentiu que resolveu? Como você percebeu? Como foi para você o processo? Foi fácil? Foi difícil? Se você puder compartilhar, mais com o objetivo do sentir, porque eu sei que muitas mulheres que estão aqui sentem medo e a sensação de que não vão conseguir dar conta, sabe? Nunca pensei que com a alimentação eu poderia chegar onde eu cheguei tão rápido. Bem assim, bem sincera. Porque a gente fica tão refém de pomada de remédio, de médico. Tanto é que quando eu chegava na recepção, assim, do ginecologista, as mulheres já me conheciam, né? Ah, tá aí, só perguntava o dia do nascimento, porque já me conheciam. Então, nossa, nunca pensei. Então, assim, por ter sido tão rápido, porque pra mim foi rápido, que nem tu falou, cada pessoa tem seu tempo. E pra mim, eu achei que foi rápido. Eu até me surpreendi, assim. Eu, tu te pergunta assim, meu Deus, mas será? Eu já não tô espirrando? Meu dedo? Meu cabelo? Ah, né? Então foi tão rápido assim que. E é aquilo que muito tu menciona nos teus stories, que eu acho muito curioso e muito gostoso, isso assim, da gente agradecer todos os dias e acreditar que tá curada. Não fica mais achando assim, ai, mas será que eu tô? Não, mas é só hoje, amanhã eu não vou estar, sabe? E aceita o teu tempo. Não fica assim, eu brinco, né? Fica que nem uma desazada achando que, ai, fulana tá e eu não tô. Mas calma, cada um tem uma realidade, cada um, né? Então, quando eu olhei assim pra mim, que eu já não tava espirrando mais assim todos os dias, e aquele período menstrual já não era mais visto assim como um monstro, eu vi que, gente, essa mulher é de outro mundo. Porque a gente tem que entender, né? Não é, ai, tu tem que talvez tirar isso e colocar isso, porque aquilo. Não, tu tem que entender o porquê que talvez tu tá tirando e colocando, sabe? Não é tirar, simplesmente, ai, fulana disse que tu não pode fazer isso. Não, não é um não poder. É que nem tu disse, é a gente no controle, tu que decide se tu pode ou não. Sabe? Então, Exatamente. quando tu entende, que nem eu sinto hoje, assim, que eu virei essa chave. Ai, Thaís, mas tu não bebe mais? Ah, mas tu não come mais tal coisa? Não é. É quando tu entende, né? A partir do momento que tu entender que se tu pode ou não, daí é contigo. Isso é muito particular de cada um, né? Maravilha. É isso, virou a chave mesmo. Isso, exatamente, virar. E Thaís, se você fosse escolher alguma coisa assim, um ou três sintomas que foram importantes, que você sentiu que você eliminou, que você gostaria de compartilhar, que te incomodava muito e agora não incomoda mais, o que que você pontuaria? Eu vou te dizer que no começo eu achei que a candidíase era o primeiro, assim, sabe? Porque tu fica, né, tão, ai, porque é uma região que tu compartilha com outras pessoas, né, por exemplo. Mas foi a renite. Ah, e outra coisa, assim, que até eu não percebia, mas eu andava tão esquecida, a Sheila, assim, eu chegava a ser absurda. Gente, uma menina, uma mulher tão nova, tão esquecida, o que que tá acontecendo comigo? Sabe, eu ficava me perguntando assim, o que que tá acontecendo comigo? Eu tão esquecida. Será que é normal, assim? Eu pensava assim que era a correria do dia, sabe? Ah, correria do dia, a gente fica esquecida. E não, hoje sim eu consegui até virar isso também, de conseguir me organizar melhor, de não ficar assim mais tão atucanada, que eu digo, né? Ah, porque é a correria do dia. Ah, e não, não é. Então é alguma coisa que tá mexendo ali que tá errado. Ah, olha, começa a fazer uma autoavaliação que tá errado. Então, assim, é uma. Foi a rinite, a candidíase, essa questão, assim, de esquecer as coisas, pra mim, tava me deixando bem abalada, sabe? De esquecer de coisas simples. Ah, vou guardar aqui justamente pra não esquecer e esqueci, É sabe? a parte do cérebro que a gente estava conversando um pouco antes de você entrar, né? Que eu estava falando da conexão. Bah, E nossa. Thaís, se você compartilhar é, uma mensagem, né, para as mulheres que estão aqui, que estão na dúvida de se começa ou não começa, se você pudesse ter escutado essa mensagem de uma outra pessoa, né, antes, quando você estava ali na sua busca, o que você gostaria de ter ouvido, que você quer compartilhar agora para essa mulher que está com essa sensação de estou perdida e já me acostumei, é normal? Eu acho assim, Sheila, que
a gente veio nesse mundo assim, claro, tinha a mãe, o pai, enfim, mas a gente veio sozinha, né? Então tem coisas que só a gente pode fazer pela gente. Que nem assim, tá, tu apareceu ali, mas eu que tomei essa decisão. Tipo assim, não é o valor, não é. Então, assim, eu acho que tem coisas que só a gente tem que decidir pela gente, sabe? E depois que tu passa, assim, 15, 20, 10 anos com uma doença, assim, que tu acha que é normal, não é normal. Não é normal. Muita coisa não é normal. Que nem. Quem é que espirra? Que nem eu tenho 27 agora. Quem é que espirra, sei lá, há 27 anos e é normal? Quem é que é esquecida, 20, ai, cada um com seu problema, mas então eu acho que se tu tá com dúvida e tu tem alguma dessas coisas, sério, vira essa chave, dá uma ligada aí nessa chave, porque não é normal. Então, que nem eu te falei, eu não tô sendo paga, não, hein? É real, acontece. Eu não fui paga. Essa vai ficar pra história. Falar, gente, porque eu nunca tinha pensado nisso, Thaís. É verdade, né? A pessoa fala assim, ah, essa pessoa entrou aí na live, né? Ela já conhece. Mas não, gente, eram pessoas assim que eu ia pegando. No entanto, se eu pegava a gente de pijama, a gente deitada na cama, a gente tava no banheiro. Às vezes eu ia começar a live, a pessoa tava no banheiro. Assim, eu falava, olha, aí eu comecei a falar antes de começar a live. Se você quer entrar na live comigo, não esteja no banheiro. Eu comecei a falar. É porque hoje em dia tem tá tão em alta essas coisas de golpe que eu pensava, ah, vou assistir, que nem eu te falei, vou assistir porque tá ali, né? Mas tá, tava tomando até um cafezinho assim, bem de boinhas. Quando me chamou, eu falei, eita, é agora. Por isso que eu disse, eu achava que realmente era pago. Assim, pagou lá uns 50 pila, a pessoa tá lá sendo de laranja, tá tudo certo. Ai, Thaís, que bom que deu certo, que a gente se cruzou, que resolveu os seus sintomas, que você está no seu processo aí de evolução e que mesmo na dúvida, peraí que minha bateria travou aqui. E se não tem ação, você não estará melhor, estará pior, porque o É envelhecimento esses medinhos, né, Sheila? É esses medinhos assim que, ai, mas se eu tô há 10 anos, como é que eu vou me curar, hein? Que nem ali aparece as meninas do depoimento. Se eu tô há 10, 15, 20 anos, como é que eu vou me curar em uma semana ou em um mês? Não existe. Gente, olha, vou te dizer que existe. Existe e eu tô aqui dando depoimento que existe. Então, se tu tá com algum desses problemas, não precisa ser todos, né? Tem gente que tem todos, mas se tu tá com algum, não deixa ficar 10, 15, 20 anos. Acreditando, né, que tá tudo certo, que nem eu acreditava que era tudo certo. Não, é progressivo, é não sei o quê. E não. e é muito isso de não tem momento certo, idade certa para começar. Então, Não. mais. Thaís, obrigada, viu? Eu que agradeço, Sheila. Eu vou continuar aqui tirando as dúvidas. Vou conversar com mais uma bem nutrida, Camila, que vai entrar aqui para compartilhar também a experiência dela. E seguimos. Perfeito. Até mais. Beijo, tchau, Thaís. É só sair aqui no xizinho, tá bom? Tá bom. Obrigada, Thaís. Ah, mulheres. A Thaís, ela entrou final de julho, né? Então, tem pouco tempo que ela está no seu processo. Pouco tempo no sentido de cada uma, né? Como a gente conversa, cada um tem o seu tempo de cura. E ela viu o resultado muito rápido. Então, tem pessoas que têm resultado na primeira semana, tem outras que levam 15 dias, 20 dias, um mês, 2 meses, 3 meses, tá? E é muito legal ela contar isso das lives. Gente, era assim, ó, por exemplo, você tá aqui, aí a Gerla mandou mensagem. Aí eu falo assim, Gerla, entra aqui ao vivo comigo para tirar uma dúvida. Era assim que eu fazia as lives. Só que começou a travar, nem sempre a pessoa tinha sinal de internet, sabe? As lives caíam. É por isso que eu parei de fazer a live assim, a consulta live. Era assim o formato de consulta live. E aí a Thaís estava lá e eu peguei e falei assim, chamei ela para participar. E foi interessante ela compartilhar isso. A Gerlaine está perguntando: o tratamento é igual a todos? É um protocolo. É um protocolo. O que é um protocolo? Quando você foi no médico para tratar a sua candidíase, a sua dermatite, você recebeu um fluconazol especial? Não, você não recebeu um fluconazol especial para você. Foi igual para todo mundo que tinha candidíase. É o mesmo protocolo. Só que no método você vai adaptar de acordo com a região que você mora, o lugar do mundo do Brasil, porque tem opções alimentares para qualquer pessoa de qualquer lugar. Então você vai adaptar de acordo com a região.
Então, no plano alimentar, nas orientações, tem lá como você vai fazer a adaptação, tá? Então, é um protocolo adaptável à sua característica sazonal. Porque você concorda que quem mora no Amazonas não é o mesmo cultivo comparado com quem mora em Rio Grande do Sul? E tem mulheres aqui bem nutridas que são de Portugal, por exemplo. Aliás, estou morrendo de saudade de Portugal. Fiquei poucos dias em Portugal quando eu visitei. Em 2017, inclusive, foi o ano que eu fui. Quero visitar novamente. Então, cada lugar do mundo você consegue adaptar. Do Brasil, está no Acre ou você está no Rio de Janeiro, você consegue adaptar, tá certo? O protocolo. Eu quero chamar, se a Camila estiver aqui. Camila, se você estiver aqui, manda um oi aqui para eu te adicionar no conteúdo, tá? Então, Austrália, Nova Zelândia, não importa onde você esteja, gente. Comida é comida, nutrição é nutrição. Nutrição não é diferente em Roraima comparado com São Paulo. Nutrição é nutrição, só que os alimentos, eles mudam porque o solo muda. Você não pode querer comer, por exemplo, siriguela se não tá na época de siriguela, você concorda? A gente só consegue comer siriguela no final do ano, infelizmente, né? Que é uma delícia. Espanha pode. Então, Kelly, dá para adaptar. Aliás, Espanha, que delícia, hein? Ai, quanto lugar gostoso. Eu gosto de vários lugares do Brasil e do mundo também. Cabelo branco tá ligado com síndrome fúngica? Alguém pode ajudar? Gerlane, alguém sabe essa resposta? Que quero ver o quanto que vocês estão craques em síndrome fúngica aqui. Aliás, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Quem está aqui acompanhando mais tempo e puder ajudar aqui compartilhando algumas informações do que aprendeu com as outras mulheres que são novas aqui, porque essa troca é importante para que uma ajude a outra a compreender o seu processo. Porque às vezes uma entende, a outra explica já uma outra visão e vocês ajudam nesse movimento de cura, tá bom? Síndrome fúngica é um tipo de disbiose, tá? Disbiose com prevalência de fungos, Bianca. Isso é síndrome fúngica. Isso mostra que você não assistiu a consulta à aula. Talvez você seja nova aqui. Eu explico lá na hora que você aplica os testes, tá bom? Ainda está esse conteúdo disponível nos stories. Amanhã, oficialmente, às 7 da manhã, eu abro a inscrição do método. E para você garantir os bônus, é importante que você compreenda que essas primeiras horas de inscrição te dá vantagens que quem fizer a inscrição depois não vai ter. Vocês estão sabendo disso? Então, quem entrar às 7 da manhã tem vantagens, exatamente por ser comprometida, hiper comprometida. Eu dou essa bonificação especial para as primeiras inscritas, tá certo? Então, até 8 da manhã, a inscrição fica privada no grupo VIP. Nós temos um grupo VIP das hipercomprometidas. E aí, depois, às 8 da manhã, eu abro a inscrição, eu e minha equipe, para todo mundo. YouTube, Instagram, todas as mídias ficam abertas para qualquer pessoa fazer inscrição. Então, eu te convido a colocar o alarme do seu celular 6h55 da manhã, para você não perder a inscrição, tá certo? Camila, maravilhosa, você tá aqui? Eu perdi a Camila. Não sei se a Camila tá aqui. Camila, se você estiver, você me manda um oi. Eu vou continuar falando aqui. Você me manda um oi aqui nos comentários, tá bom? A Cristina, 6h59. Gente, 6h55 já esteja online para você, porque a inscrição, as primeiras, é muito rápido. A inscrição é feita pela plataforma Hotmart. É uma plataforma segura. É um link certinho. Vocês vão receber tudo isso lá no grupo VIP, tá? Então, 7 da manhã, abril, já vai uma galera fazer a inscrição, porque vocês são muitas. Então, esteja aí organizada às 6h59, já ali com o dedo, para você poder fazer a sua inscrição, tá bom? Deixa eu pegar o carregador do meu celular para eu continuar tirando as dúvidas e eu quero mostrar alguns detalhes do método para vocês e tirar as dúvidas sobre sinais e sintomas. Então, se você está aqui e tem dúvidas sobre o seu sintoma, esse espaço é seguro para você tirar suas dúvidas, para você contar o que você está sentindo, para que eu possa te ajudar, tá? Então, você pode colocar aqui nos comentários o que você está sentindo, para eu te mostrar. Isso é consulta. Você compartilha o que está acontecendo e eu te falo qual é o melhor caminho para você resolver o seu problema. Se não for o método, eu vou te falar que não é o método, tá bom? Mas é importante que você compartilhe aqui o que você está sentindo. Deixa eu pegar o carregador, senão vai acabar minha bateria aqui. Peraí.
Um segundo, eu já volto. Voltei. Agora não cai mais. Sobre o método, o valor, que vocês estão perguntando aqui, mas o valor, eu não fiquei falando o valor, porque está disponível já no link do perfil. Então, eu imaginei que vocês já soubessem, por isso que eu não trouxe essa informação até agora. A Fernandinha perguntou sobre restrição do método para gestante. Gestante pode fazer, você pode aplicar terapia nutricional antifúngica, parte da alimentação não tem nada ali que uma grávida não possa comer. Tá? Nada. Talvez, Fernandinha, você vai ter que melhorar a sua suplementação. Eu arrisco dizer que você vai precisar melhorar ela e eu ensino isso no método. Está dentro lá das fases para quem está gestante. É um conteúdo mais para frente, tá bom? Fabiana, tenho quase todos os sintomas, então seja bem-vinda ao método. Amanhã, às 7 da manhã, te espero. Quem vai entrar no método a partir de agora, mulheres maravilhosas, a nossa comunicação é assim. Quem é bem nutrida usa águia. Por que usa águia? Vocês sabem? Vocês escutaram aqui eu explicando? Eu vou responder aqui algumas outras perguntas e já explico essa parte da águia, que é a nossa forma de se comunicar. A Mariana perguntou: você dá assessoria sobre a suplementação? Sim, dentro do método você tem as suas dúvidas respondidas sobre suplementação, dose de manutenção e dose de ataque, tá? Que são 2 protocolos que são diferentes. E isso é explicado lá, Mariana. Você não fica perdida assim, eu não sei qual suplemento, qual marca. Se necessário, tá, mulheres? Nem todo mundo vai precisar das suplementações, mas tem mulheres que precisam. E isso eu explico quais são as situações que precisa, quais são as situações que não precisa. Você não vai ficar na dúvida, tá? E você vai poder perguntar também. Ah, que bom, Cristina. Seja bem-vinda, futura Nutri. Inclusive, muitas futuras nutricionistas e nutricionistas entram no método para aplicar o protocolo em si. Porque é importante que a nutricionista esteja saudável. E, claro, às vezes a nutricionista é de uma outra área, é da nutrição esportiva, é da área, por exemplo, materno-infantil, e não tem o conhecimento do passo a passo antifúngico. É importante que a profissional esteja ciente que está tudo bem. Eu também não sabia até eu adoecer, né? Até eu montar o protocolo antifúngico, até eu montar o passo a passo. Eu sabia que existia a síndrome fúngica desde 2008, quando eu fui para um congresso e eu vi o conteúdo da Carreiro lá falando sobre síndrome fúngica. E eu falei assim, nossa, na minha casa todo mundo tem síndrome fúngica. Porque meu pai micose, minha mãe com rosácea, com rinite, o meu pai com micose, com excesso de gordura, com caspa, o meu irmão também cheio de coceira. Então eu falei assim, gente, na minha casa todo mundo tem síndrome fúngica. Só que aqui, ó, eu olhar para mim, foi a última coisa que eu fiz. Por quê? Porque era mais fácil, porque eu já estava acostumada a ter esse olhar clínico de fazer a avaliação do outro. É muito mais fácil a gente olhar para o outro do que olhar para si. Convenhamos que é natural a gente fazer isso no primeiro momento. Até eu adoecer de vez, mas eu já tinha sintomas da síndrome fúngica desde pequena. Eu tinha muita micose, muita amidalite, muita acne. Depois ganhei 8 quilos de gordura. Nem todo mundo ganha peso, tá? Isso depende do biotipo. O meu pai era um varapau, vou usar termos populares. E depois ficou com obesidade. Então, a pessoa pode nascer e ser magra até uma certa idade e depois ganhar peso. Tem outras que não. Eu comecei a ganhar peso. E aí depois desenvolvi a dermatite, a desidrose, que aí foi a minha dor principal, além das micoses, né? Então, cada pessoa tem a sua dor e o seu processo de cura, tá? A Mari perguntou se é possível 2 pessoas comprar o método.
Você compra um método, Mari, você não consegue passar o seu acesso para outra pessoa. Então, você vai ter as suas dúvidas esclarecidas, você vai poder participar do clube, você não consegue dividir isso com outra pessoa. Passar a informação adiante, você até pode, né? Não tem como bloquear isso, mas quando a pessoa vai lá, vamos supor, copia o conteúdo e passa para uma outra pessoa, o nome disso é plágio. E aí, isso pode, né, dar processo jurídico. Mas compartilhar informação, né, com uma pessoa que você ama e que você quer que ela se cuide, isso você pode fazer. Bom, mulheres. Ai, quanto conteúdo maravilhoso que vocês estão compartilhando. Peraí que eu perdi os comentários, gente. Já me perdi aqui nas mensagens. Vou voltar de baixo para cima. Então, quem tem filho, igual o caso, acho que é da Mari, não sei, perdi a mensagem aqui. É claro, você está na mesma casa, você vai poder compartilhar as informações com essa pessoa. Agora, em relação ao acesso, então, o acesso ao clube, o acesso à plataforma, isso é através do e-mail. Então, vocês vão colocar o melhor e-mail de vocês. Coloque o melhor e-mail. Não coloque aquele e-mail que você nem usa, porque é onde vai o acesso. Você vai receber o acesso nesse e-mail. Então, esse e-mail é a sua chave de entrada no método. Esse e-mail e a senha que você vai criar, tá? E aí, sobre a águia que eu fiquei de falar aqui. Ixi, gente, tem um monte de pergunta aqui que eu deixei passar. Peraí que eu vou voltar e responder. Sobre a águia, que é a nossa comunicação a partir de agora, é a forma que eu resolvi colocar para que você se identifique com um ser que ele tem um foco, que ele tem uma concentração e ele tem um controle naquilo que dá para ser controlado. Porque a gente não consegue ter o autocontrole de tudo. Isso é uma ilusão. Mas aquilo que é possível, a gente pode e deve fazer. Exatamente. Vocês têm o controle de estar, por exemplo, assistindo um conteúdo que não vai transformar em nada a sua vida. Ou você poderia, né, ou estar dormindo, fazendo outra coisa, mas você está aqui decidida a resolver o seu problema. Então, isso é um foco, isso é um hiperfoco, é uma pessoa hiper comprometida, é um modo águia. E o modo pato é o modo lá de ficar buscando dicas picadas na internet e não seguir um processo. E tá com aqueles pensamentos repetitivos, o HD lotado de informação repetitivas de que você já fez de tudo, não tem cura, medicação, aceitar os sintomas. Isso é o modo pato, tá? O modo que você fica tipo uma patinha, né? Patinando e não sai do lugar. Resumidamente é isso, tá certo? Então sejam bem-vindas, vocês que estão aqui no modo águia. Deixa eu ver aqui os comentários. Mulheres, em relação a quem já está organizada para entrar, todas as formas de pagamento, todos esses detalhes vão ser enviados dentro do grupo. Então, fiquem tranquilas que vocês não ficarão perdidas das formas de pagamento, tá? Pix, cartão, tudo isso vai estar lá organizadinho a partir das 7 da manhã para vocês receberem, fazerem a inscrição, tá? Quem ainda não viu o valor, eu não consegui enxergar valor do quanto que isso vai transformar a minha vida. Usa como exemplo, sempre que você for comprar algo físico para tua casa, por que você dá valor para aquilo e não dá valor para você? Faz essa reflexão toda vez que você for comprar algo físico para sua casa ou para você, tá? Então, quando você for comprar o sofá, a cortina, a televisão, por que esses objetos valem mais do que você? Do que o seu cuidado, do que a sua saúde. Por que você não se dá o valor? Por que você vale tão pouco? O seu senso de merecimento é tão baixo. Por que você ainda não aprendeu que sem saúde você não consegue prosperar financeiramente? Quem vai querer contratar uma pessoa que fica sempre doente? Pegaram a chave? Quem vai querer? Como você vai prosperar sem poder executar aquilo que você veio na Terra fazer? Porque todas nós viemos para servir para algo. O meu servir veio através da nutrição. Eu precisei entender isso em mim,
desde muito nova, eu decidi a profissão 14 anos. Eu já sabia que eu ia ser nutricionista. Porque eu já senti que tinha algo do alimento que eu precisava entender. Eu vi na Bíblia, eu estudei Bíblia na escola, vi livro da Ellen White, que era o perfil da escola que eu estudava, filosofia. E isso me tocou. E mesmo demorei anos e anos, aos 32 anos que eu fui despertar mesmo para a vida real da nutrição. Porque antes eu só vivia mascarando o sintoma, assim como muitas de vocês. Eu vivia adormecendo o meu senso com cigarro, com álcool. Sim, gente, fumei muito tempo. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos bebendo álcool também. Destruindo o meu corpo. Não estou falando que que você não tem que fazer isso. Estou falando sobre mim, sobre o que aconteceu comigo que eu não percebia. Tá? E aí eu quero que você pare e reflita, olhe para o seu lar, para a sua casa, para aquilo que você comprou no ano de 2022 e o que serviu de fato para você prosperar. Prosperar como mulher, como um ser, como um indivíduo bem nutrido que veio aqui para gerar movimento na Terra. Então, se você resolveu ter filho, é isso que você veio movimentar aqui. Se você resolveu, por exemplo, enfim, trabalhar numa área específica, essas decisões são os nossos movimentos. Vocês estão pegando a chave? Então, é importante você sentir quando você fala assim, eu não tenho como investir, eu não dou valor para isso. Porque quando você fala que não consigo entrar, você não dá valor. E aí você tem que entender o que na sua casa você está dando mais valor do que para você. Tá? Então, analisem isso, tá bom, mulheres? E aqui eu dei o exemplo do bebê e do fumar, e não foi por isso que eu desenvolvi síndrome fúngica, tá, gente? Não foi questão de bebida e cigarro. Eu tinha síndrome fúngica desde criança. Desde criança. Eu lembro minha mãe me levando, meus pais, né? Acho que foi meu pai junto com a minha mãe. Me levando no médico, era um médico japonês chamado Dr. Edson, que era em Pinheiros. Ele levando, eu tinha uns 5, 6 anos. E eu perguntei para minha mãe, ela confirmou isso. Ele deu banho de assento com uns sachezinhos, na época eram uns sachezinhos rosa, que eu já tinha sinal de candidíase, pequenininha. Porque eu tinha uma alimentação incompatível. Eu não aceitava muitos alimentos, eu negava muitos alimentos quando eu era pequena. Porque o nutrir vem muito da mãe, muito do feminino. E a questão ali, relação mãe-filha, tem toda uma questão. Tá? Então, eu tinha questões nutricionais e que me faltavam desse alimentar esse feminino, tá? Eu sei que você já está gastando uma grana com doença. Agora, sobre saúde, o nosso papo. Aqui é sobre saúde. Só que você, mulher, a maioria de nós mulheres, a gente não anota o quanto que a gente gasta com doença. A gente não faz planilha. O homem curte fazer mais uma planilha. A gente não curte, não digo todas, né? Tem muita gente que é de exatas aqui. Eu sou a que não sou da planilha, não. Me tornei. É difícil, não gosto, mas a gente precisa, né? Então, quando você registra o quanto que você gasta com a doença, vai vendo. Peraí que eu tô voltando agora nos comentários. Pegaram a chave, mulheres? Pegaram aqui? Aqui, ó, Flugo Rosa. Era esse mesmo. Era esse mesmo aí que provavelmente, eu não sei, né, gente? Tem vários aí. Então, amanhã eu quero saber, ó, de vocês. Quem está decidida a entrar no método? Agora a nossa comunicação é com a Águia. Então, toda vez que a gente for conversar, que eu entrar aqui ao vivo, que você quiser mostrar para mim que você está no método e que você está decidida, que você já se comprometeu, você coloca uma águiazinha aqui para eu saber que você já está aí dentro do processo. Você que não está decidida e tem algo te bloqueando, que tem algo te travando, pensa, reflete sobre isso que a gente acabou de conversar aqui, sobre o valor. O que você tem dado valor ultimamente? Faz essa reflexão, essa análise. E por que você não está dando valor para você?
Aí você vai falar assim, nossa, mas eu poderia ter feito aquilo por mim, eu poderia ter agido diferente, eu poderia... E por quê? Por que que eu tô travada? Porque o meu senso de merecimento está tão baixo. Então descobre ou fale sobre isso para você conseguir decifrar o que está te bloqueando de ter a vida que você merece. A Wanda perguntou, inclusive, candidíase pode ser emocional? Emoção não está separado do físico. Você não tem como ser uma pessoa emocionalmente saudável sem nutrição. Quando vocês escutam esses conteúdos falando de emoções, falando de conflitos existenciais, falando de sistema, isso está relacionado à sua nutrição, ao seu nutrir. Por exemplo, o feminino vem da mãe. Então, o nosso cuidado com o nutrir tem muito a ver com o feminino, com aquilo que a gente recebeu da nossa mãe ou com aquilo que a gente queria ter recebido, só que a nossa mãe teve o limite ali de entregar para a gente. E aí, por isso, muitas mulheres podem ter um bloqueio em relação à nutrição, podem ter conflitos com o alimento por conta de conflitos com a mãe. Mas não necessariamente você só tem um gatilho, que é só essa questão da emoção, da mãe. Não, porque os pais, mulheres, eles fizeram ali o máximo deles, né? Não, a gente não nasce com um manual de instrução. Então, o máximo ali deles, por mais que você fale assim, nossa, mas o máximo dos meus pais não foi suficiente para mim e tudo mais. Mas é o máximo deles, entendeu? E aí, o processo evolutivo que nós estamos aqui é exatamente para melhorar e moldar a próxima fase, o próximo ciclo. Então, por exemplo, eu aqui, vindo de uma família que vivia síndrome fúngica, o que eu fiz? Eu moldei isso e estou transferindo isso para vocês. Então, isso faz parte do processo evolutivo, tá certo? Então, é assim que a gente vai melhorando e aperfeiçoando tudo aquilo que a gente quer, que a gente vê que não tem que ser assim. Sabe aquele negócio que você fala assim, não, não tem que ser assim, tem que ser diferente. Então, esse tem que ser diferente, primeiro precisa começar na gente. O tem que ser diferente não tem que ser fora. Não tem que ser diferente, fora da sua casa, fora do ambiente. Não tem que ser diferente, começa em você. Em você, não é no marido, não é no namorado, nos filhos, na mãe, no pai. É em você. Porque aí você consegue refletir isso. Concordam? Não tem como, não tem, mulheres, como a gente querer falar a gente quer falar alguma coisa sem ser exemplo dessa coisa. Não tem. Então, se eu estivesse ainda doente, eu não tinha como eu estar aqui, eu não teria nem energia para isso. Se eu tivesse com a desidrose nas mãos, eu não teria energia para falar aqui com vocês. Então, para restaurar um sistema de adoecimento de uma família, que muitas mulheres ficam assim em mente, nossa, mas é genético o meu problema. Meu pai e minha mãe tem esse problema e eu tenho um problema também, é genético. Não, é 20%. 20% é aquilo que a gente carrega. 80% é o que a gente vai fazer no nosso dia a dia, onde a gente vive, como a gente come. Isto vai moldar aquilo que a gente vai ativar ou não. Isso são os gatilhos. Então, o gatilho da doença é exatamente isso que eu trago aqui para vocês quando eu falo gatilho. É o que a gente consegue ter controle. Eu consigo acionar ou desativar o gatilho. É igual um interruptor. Eu consigo ligar a luz e apagar a luz. No nosso DNA é a mesma coisa. São gatilhos. Eu consigo ativar o gatilho. A mulher que, por exemplo, desenvolve um quadro de autoimune, então tem um hipotireoidismo de Hashimoto. Aí tem candidíase. Está vivendo o quadro, né? Porque não tem. Fica parecendo que é para sempre, né? Ela precisa o quê? Desativar o gatilho. Senão, continua aparecendo um monte de problema. Vocês viram aí o resultado da Thaís, que ela contou? Então, ela há tanto tempo ela espirrava, tinha rinite, tinha as queixas de candidíase, a questão da memória, que ela falou assim, é normal, tá? Então, não se acostumem, desativem os gatilhos, tá? Então, próxima turma começa amanhã, tá? E você não está mais sozinha.
Dentro do método, você tem suporte, tá? Segunda a sexta-feira. Tem encontros comigo semanais, que eu vou divulgar as datas para vocês. Os nossos encontros semanais pelas fases do método. Tudo, Sheila, o que eu preciso para vencer a síndrome fúngica? Tudo que você precisa tá lá dentro. Então, protocolo antifúngico e completinho para você não só vencer a síndrome fúngica, para você se manter bem nutrida. Tá? Então, tem os bônus que vem na parte de manutenção, que eu entro em outras áreas, porque eu quero que você mantenha isso como... Você saiu da síndrome fúngica, eu tenho certeza que você vai desejar outras coisas para o seu físico, para sua beleza, para os seus hormônios, para sua estética. Então, tem isso lá também. Eu entrego de bônus para vocês, tá? Então, é muito mais do que um curso. Quando alguém fala assim, é mais um curso. Não, não é um curso. Porque o curso você faz sem algo prático. Por exemplo, quando eu fiz a faculdade de nutrição, não foi a prática da nutrição. Pelo contrário, foi a teoria, certo? É teoria. A prática veio com os anos de trabalho, com os anos. Então, ali, dentro do protocolo, você tem a prática. É o que você vai colocar na sua vida, na sua existência, para você ter a sua energia, a sua libido, sua beleza no controle de volta, como você sempre quis. Então, todas as ferramentas, todas as peças do quebra-cabeça que você estava aí perdida, você encontra lá. Amanhã, 7 da manhã, oficialmente, as primeiras terão bonificação, estarão num clube exclusivo, porque são diferentes, né? São as primeiras, então elas estarão no clube exclusivo, receberão bonificação, as primeiras também do planner e também da consulta de nutrigenética. Está fixado aqui no início do Instagram. Se você está assistindo no YouTube, depois vem aqui para o Instagram para você poder ver. Ative o lembrete que você coloca ali o deslize, coloca para deslizar que você vê essas informações, tá certo? Então, vocês que já estão decididas a entrar no método, seja muito bem-vinda. Amanhã, 7 da manhã, bota um pouco mais cedo para ativar esse celular, tá? Para você não perder o bônus. O link, quem está aqui não está no grupo VIP, entre no grupo VIP. Sheila, como que eu entro no grupo VIP? Você depois vai lá nos stories e entra no grupo VIP. O grupo VIP tá o acesso na terceira aula. Quando você entra na página lá do Nova Mulher, tem um grupo VIP lá para você, tá? Agora me diga, você que está aqui, que está em dúvida se entra ou não entra no método. O seu sintoma, você tem alguma dúvida em relação ao seu sintoma? Algo que eu possa te ajudar? Pergunta aqui, tá? Eu vou deixar aqui aberto para vocês poderem perguntar. Lembre-se sempre da Glória Maria e da Cláudia Raia. São duas mulheres bem nutridas. São duas mulheres que souberam usar o poder da nutrição em seu favor. E vocês também podem, vocês têm acesso a isso. Ah, Sheila, não tem a condição dessas mulheres e tudo mais. Mulheres, o alimento que você coloca todos os dias no seu prato é o mesmo alimento que você usa para um processo terapêutico. Só que existe uma proporção e uma estratégia correta para você fazer isso. Tá? Então, nossa, meu cabelo tá arrepiado aqui, eu não tinha nem visto. Então, o que te falta é o passo a passo, é a organização das informações. Tá? E lembra sempre do exemplo da televisão. Aí eu vou repetir isso. Eu não tenho televisão, tá, gente? Mas eu não sou contra a televisão, não. Mas eu tô te dizendo que se você tem uma televisão em casa e ela tá aí, rodando, você tem condições de entrar no método. Então, mulheres maravilhosas que estão decididas, vamos com tudo. Amanhã, 7 da manhã, vou finalizar aqui pra gente ter o nosso sono reparador, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida que eu não respondi. Vocês podem pagar parcelado, aceita Bitcoin na Tiele evoluída, maravilhosa. Daqui a pouco a gente tá no metaverso, né? Estarei lá. Ainda não aceita televisão. Vou vender minha televisão, faz muito bem, tá? Porque você vai investir na sua saúde e vai parar de gastar energia vendo notícia e coisas que não agregam para sua saúde.
Porque sem saúde, não adianta você ter essa televisão aí. Na verdade, você fica mais sedentária, né? Com a televisão aí. Ótima noite para vocês, mulheres maravilhosas. Sejam muito bem-vindas à turma 18 do Método. Muitas bênçãos na vida de vocês. Que a nutrição seja um despertar, não só para eliminar a doença, porque claro que eu sei que é o foco, o principal, é isso, essa é a minha proposta a vocês, eliminar a doença, eliminar os sinais e sintomas, mas que isso seja um processo evolutivo para a alma de vocês, para o ser de vocês, para transmitir isso adiante para os filhos de vocês ou para as pessoas que vocês amam, que vocês acreditem de fato todos os dias no poder do alimento na vida de vocês, na existência. Tenham gratidão por aquilo que você tem na mesa, pela água, pelo alimento, por tudo aquilo que você tem a possibilidade de regenerar, recuperar o teu corpo. Você acreditando e botando fé nisso, botando fé, energia no lado positivo daquilo que você tem já acesso todos os dias na sua casa, isso vai ser transmitido para suas células. É natural que seja assim. Antes, você estava colocando a sua energia toda na doença, na medicação, no caminho errado, na ida na farmácia. Agora você começou a olhar para um outro caminho, para um outro movimento. Aqui é um movimento de cura do poder da nutrição. E não é porque eu sou nutricionista, porque não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho para a gente cuidar do nosso corpo se não for através do alimento. As medicinas ancestrais já falavam isso. A ciência da nutrição só veio para reafirmar isso. Acreditem no poder do alimento que está na mesa de vocês. Comam o alimento, mesmo que ele não seja um alimento saudável, coma esse alimento sem medo. A comida não está aí para te causar doença. A comida está para trazer conforto, trazer o acolhimento, trazer a cura. O que estava faltando, as ferramentas que estavam faltando é a organização do processo que você não tinha e agora que você vai entrar no método, você terá. Então, bota fé no poder do alimento na sua vida, que você vai colher muitos frutos, tá bem? E vamos com tudo. Com leveza, né? Com acolhimento, com a energia dessa nova fase. Esse é o contudo que eu quero dizer. O contudo não é o desesperado. Ou vamos com tudo de... Tá, agora eu sei que eu sei qual é o caminho. Tá bom? Chegamos ao fim da nossa imersão antifúngica. Um grande beijo às mulheres decididas, tá? Sejam bem-vindas. Até amanhã, às 7 da manhã. Grupo VIP, link no perfil aqui do Instagram. Se você está no YouTube, certamente o link está aí na sequência abaixo do vídeo. E amanhã a gente conversa e vamos com tudo. Um grande beijo. Ótima noite para vocês. Fiquem com